E aí, tudo certo? Bem-vindos à nossa aula prática sobre a arte da persuasão sem conflito. A gente vai mergulhar de cabeça nos 6 primeiros princípios de Dale Carnegie para entender, na prática, como influenciar pessoas do jeito certo. A ideia aqui é dominar esse conteúdo que é fundamental. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro a gente passa pela ficha de leitura, que é a matéria obrigatória, né? Depois vamos para o nosso glossário, com exemplos do mundo real para a coisa fazer sentido. Na sequência, um teste rápido no Caio na prova para ver se o conteúdo está na ponta da língua e, para fechar, um resumo sonoro que é para nunca mais esquecer. Vamos começar então com a nossa ficha de leitura. Pensa nisso aqui como se fosse o conteúdo programático da prova, sabe? É a base de tudo, o conhecimento essencial que sustenta toda a arte da persuasão. Sem isso, a gente não avança. Olha só, aqui está o filé mignon. São 6 princípios que são, na verdade, regras de ouro para persuadir sem criar atrito. Eles vão desde a ideia de fugir de discussões e respeitar a opinião alheia, até a importância crucial de admitir os próprios erros, e admitir rápido. Nessa análise de hoje, a gente vai focar e aprofundar nos 3 primeiros, com exemplos bem práticos para ver como a coisa funciona de verdade. Essa é a nossa base. Beleza, a teoria a gente já viu. Mas vamos combinar, de que adianta saber a regra do jogo se a gente nunca assistiu a uma partida, né? É exatamente por isso que a gente vai agora para o nosso glossário de exemplos práticos. É hora de ver como esses princípios funcionam no campo de batalha da vida real. Para a gente entender bem o primeiro princípio, vamos começar com uma pergunta que quase estragou um jantar em Londres. A discussão era a seguinte: uma certa citação famosa era de Shakespeare ou era da Bíblia? Então, o Dale Carnegie sabia a resposta certa. Ele tinha certeza que era Shakespeare. Mas um amigo deu uma cotovelada por baixo da mesa e o impediu de provar o ponto dele. E a lição veio depois, nessa frase genial: por que provar a um homem que ele estava errado? Isso faria com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? O ponto-chave aqui, gente, é que manter uma boa relação é quase sempre muito mais valioso do que estar certo. Ganhar a discussão pode significar perder a pessoa. E olha como isso se aplica perfeitamente no mundo dos negócios. Pega o caso do vendedor Patrick O'Hare. Na abordagem antiga, o que ele fazia? Discutia. Falava mal do caminhão do concorrente. Resultado, cliente na defensiva, venda zero. Aí ele mudou a tática. Na abordagem nova, ele fazia o inesperado. Ele concordava. Olha, o caminhão do concorrente é ótimo mesmo. E qual foi o resultado? O cliente era totalmente desarmado, a discussão morria antes de começar, e isso abria uma porta enorme para uma conversa produtiva sobre as vantagens do caminhão dele. Genial. Isso nos leva direto para o segundo princípio que, na verdade, aprofunda essa mesma ideia. E a frase do Benjamin Franklin aqui é perfeita. Seja mais sábio que as outras pessoas se puder, mas nunca lhes diga isso. Falar na lata que alguém está errado é basicamente declarar guerra ao ego da pessoa. É um péssimo começo. Então, qual que é a jogada aqui? É o que a gente pode chamar de técnica de Franklin. Em vez de bater de frente, use a diplomacia. Começar uma frase com "olha, posso estar enganado" e "vira e mexe eu estou", que tal a gente examinar os fatos juntos? Muda completamente o jogo. Isso não é sinal de fraqueza, é pura inteligência estratégica. É um convite para colaborar, não uma ordem. O próprio Carnegie fez isso com o inspetor de madeira, o R.V. Crowley. Em vez de brigar por uma carga rejeitada, ele só perguntou quais eram os padrões de qualidade e fez o próprio inspetor chegar à conclusão de que estava sendo rigoroso demais. Problema resolvido sem um pingo de conflito. Tá, muito bonito tudo isso. Mas e quando o erro é nosso? O que a gente faz? O terceiro princípio trata exatamente disso. E o caso do cão Rex com o policial é o exemplo perfeito. A cena é a seguinte: Carnegie passeando com o cachorro sem coleira no parque, o que, claro, era contra a lei. Quando o policial o pegou pela segunda vez, em vez de dar uma desculpa ou discutir, Carnegie foi mais rápido. Ele correu na direção do policial e já foi falando: "Senhor policial, fui pego, sou o culpado. Não tenho desculpas, não tenho justificativas." Ele se condenou antes mesmo que o policial pudesse abrir a boca para dar bronca. E o que aconteceu? Uma virada de chave psicológica espetacular. Ao se condenar primeiro, Carnegie tirou toda a força do confronto. O ego do policial, que precisava se sentir importante aplicando a lei, só podia ser satisfeito de uma outra forma agora, sendo generoso. Ele transformou um adversário em alguém que queria perdoar. Admitir o erro de forma rápida e enfática simplesmente desarma qualquer um. Muito bem. Teoria vista, exemplos analisados. Agora chegou a hora daquela provinha rápida para a gente ver se a matéria fixou de verdade. Vamos testar esse conhecimento? A dinâmica é bem simples, é um ligue os pontos.
No próximo slide, a gente vai ter 3 situações do dia a dia na coluna A e 3 princípios de Carnegie na coluna B. A tarefa é simplesmente conectar a situação com o princípio que resolve a parada. Ok? O desafio está na tela. Coluna A. Primeira situação. Você sabe que vem bronca da chefia. Segunda. Um cliente fala que o produto do concorrente é melhor. Terceira. Um colega apresenta um dado que você sabe na hora que está errado. Qual princípio usar em cada caso? Vou dar um tempinho para pensar. Pronto? O gabarito é o seguinte. Para a bronca do chefe, admita o erro rápido e com ênfase. Para o cliente, a única forma de ganhar é evitando a discussão. E para o colega, respeite a opinião. Nunca diga, você está errado. Perfeito? Ótimo trabalho! E para garantir que essa matéria grude na cabeça e não saia mais, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para o nosso resumo sonoro. Vamos lá, para decorar os 6 princípios de uma vez por todas. Anota aí o macete. Para influenciar, aprenda a lição. Evitar o atrito, respeitar a opinião. Se errar, vá admitir de um jeito amigável e bom. Busque o sim, saiba ouvir, esse é o verdadeiro dom. Cada palavra-chave aí é um princípio. Hoje a gente focou nos 3 primeiros, mas todos eles, juntos, são a base completa da persuasão sem conflito. É isso, pessoal. A nossa preparação teórica termina aqui. Mas o verdadeiro teste, a prova final, não é aqui na aula, é lá fora, no dia a dia. Chegou a hora de levar tudo isso da teoria para a prática. E para a gente fechar, fica uma pergunta que é, na verdade, uma lição de casa. Desses 6 princípios que a gente viu, principalmente os 3 que detalhamos hoje, qual deles dá para começar a praticar hoje mesmo? A escolha de apenas um para começar já é o passo mais importante. É a aplicação diária que transforma o conhecimento em habilidade. A gente se vê na próxima!